Bom, então, só o Luiz, eu vou dar uma trabalhadinha aqui da semana que vem. Você continua pensando também, né? Sim, eu vou começar a pegar o spin 2 de novo. Porque eu acho que o cara, você me errou em cálculo nenhum ainda. Ali é uma questão da gente entender o que está acontecendo. Isso é bom. Vamos lá. Então, nós estamos nessa discussão aí de tentar computar efeitos de ordem superior, mas entendemos nos pontos anteriores que a gente ia querer se deter nessa questão. Mas nas correções eletromagnéticas aos setores de diferentes espinhos. O caso conhecido, o caso que a gente vê reportado nos livros de texto, né? Em geral é o caso do campo de Dirac, né? Do elétron, mas do elétron, né? Então, como a gente já colocou na primeira aula e na segunda aula, computa-se o gráfico básico que dá a correção, a razão giromagnética, e que corrige, né? Dá o chamado momento magnético anômalo do lepton, é esse gráfico aqui. Então, o lepton na eletrodinâmica, né? Ele tem apenas um vértice, né? A teoria de Dirac, ela tem apenas um vértice eletromagnético. Então, esse gráfico aqui, seria um elétron. E temos essa correção aqui, como nós já tínhamos visto no nosso curso de QED do ano passado, renormaliza a carga, né? Faz a renormalização do vértice, no fundo faz a renormalização do vértice, depois se compensa com a renormalização da função de onda do elétron e, no fundo, a renormalização da carga da eletrodinâmica quântica é a renormalização, é o gráfico de alta energia do fóton. Bom, então, para nós, né, nós temos apenas esse vértice aqui na QED. Então, esse gráfico de Feynman aqui, eu vou pedir, então, eu vou dividir as tarefas para vocês. Esse gráfico de Feynman aqui para nós, então, ele vai dar para nós um momento magnético anômalo. Né? Magnético anômalo do lepton. O momento magnético anômalo, ele é dito anômalo porque ele gera aquela correção ao fator G menos 2, quer dizer, a chamada anomalia, né, do momento magnético, ela está nessa grandeza que nós chamamos o desvio, né, do valor G igual a 2 previsto na mecânica quântica de Dirac. Então, nós calculamos esse gráfico. Então, acho que esse gráfico aqui, a gente já tinha dado alguns insights, né, sobre o cálculo dele no nosso curso de QED. Então, eu vou pedir a vocês que tentem computar esse gráfico aqui, né, no caso da eletrodinâmica, na eletrodinâmica espinorial, da QED espinorial. Vamos dizer, para QED, vamos dizer QED, vamos chamar de QED espinorial, que é a QED do spin meio. Vamos botar aqui, então, aqui é dentro do spin meio. O vértice, só tem o vértice eletromagnético, que é o vértice psi barrado gama mi psi. Então esse gráfico aqui, em princípio, é um gráfico simples de montar, mas não significa que seja um gráfico assim, trivial de calcular, porque nós vamos ter uma integral de loop aqui, e essa integral de loop aqui, desse loop aqui, correm 3 propagadoras. Né? Mas isso aqui é estándar dos livros de texto. Então, eu vou deixar como referência o que vocês vissem e reproduzissem esse cálculo, porque vamos tentar fazer o cálculo novo que não está no livro, que é para o spin 0 e para o spin. Então, esse cálculo aqui, ele está feito, vocês podem encontrar ele bem feito no Greiner de eletrodinâmica quântica, podem encontrar ele bem feitinho no livro do Greiner, como vocês podem encontrar ele também bem feitinho no Greiner, lá. No Greiner está um pouco mais de detalhe. Vocês têm o Greiner também, e tem o livro também do Itzigson Zumer, que também está bem feitinho lá. Outro lugar onde ele está bem feito é a Kieser. Esse livro aqui também é disponível na nossa biblioteca aqui. Kieser Berestetsky. Esse aqui também tem na nossa biblioteca. Está feito em detalhe o cálculo, as integrais de loop no espaço da momêntica, se passa com as integrais. Tem um loop ali, então a integral, esse loop calculado no espaço dos momentos também é calculado. Tira-se a
parte de divergência, a parte divergente para se renormalizar a carga e se chega ao que é a correção, a razão de giro magnético, tá? O G-2 sobre 2. Então, isso é estándar, isso está feito no caso dos létricos. Então, vou sugerir a vocês que tenham uma olhada, vocês como estão se reunindo em grupo de estudo, que vocês se dividam para fazer esse cálculo. Esse cálculo é instrutivo uma vez na vida. Agora, vamos fazer uma coisa que vocês não vão achar nos livros de texto, não é nenhum problema original, mas é alguma coisa que não está nos livros de texto, do qual nós podemos extrair alguma coisa nova se a gente for à frente. Se a gente quiser aprofundar esse cálculo. Seria o cálculo no caso dos bisetos, então, e no caso dos pi. Tá aqui. Bom, no caso dos bisetos, eu vou deixar algo que é, isso aqui tá é assunto de paper, mas não é assunto de livro. Vamos tentar calcular essa contribuição aqui. Vamos pegar esse mesmo gráfico ainda. Então, nós tínhamos colocado no nosso curso de QED, nós tínhamos chamado a atenção por um fato importante, né, que é como a gente vai poder separar, às vezes, processos da QED, processos que sejam puramente eletromagnéticos, de processos que, na verdade, sejam eletrofrágeis. Então, quando a gente faz um experimento com elétron, quando a gente vai estudar o espalhamento de elétron ou alguma propriedade do elétron, o elétron interage eletromagneticamente. Mas o elétron, a interação eletromagnética, ela é parte do modelo padrão. Então, claro, a interação do elétron, esse gráfico aqui, vai fazer uma correção, uma grandeza física associada ao elétron, que é a razão geomagnética, ela vai ressentir imediatamente da interação eletromagnética. Então, aqui os vértices. Porém, o elétron, dependendo do nível de energia, em princípio, como nós estamos falando de processos virtuais acontecem com mais probabilidade ou com menos probabilidade. Dependendo do momento de transfer que o elétron recebe, da energia que a gente joga no sistema, a gente tem chance, por exemplo, de excitar novos campos que podem dar em contribuição a processos eletromagnéticos. Se a gente dá energias, a escala da QED é a escala dos MeV. Então, se eu estou falando de espalhamentos de elétrons na faixa da energia dos MeV, eu basicamente tenho pouca energia disponível para excitar o setor fraco, para excitar um W+, que tem uma massa de 81 GeV, para excitar um Z0, que tem uma massa de 90 GeV, para excitar um Higgs, que tem uma massa de 125 GeV. Então, a gente não tem muita energia disponível, mas esses processos são processos virtuais, mesmo que eles sejam produzidos com pequena probabilidade, eles são produzidos, eles podem dar uma correção de alta precisão. Talvez eles não corrijam a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta decimais, mas eles podem corrigir a 10ª casa decimal. De fato, na primeira aula, né, aquele trabalho do Eduardo de Rafael, que eu citei para vocês, que a gente comentou no final, ele mostrava que a correção elétrofraca, ela já vinha lá na 11ª casa decimal. Então, isso significa que o elétron, ao interagir, ter essa interação aqui vestida com o fóton, esse gráfico, esse vértice aqui, é um vértice de fóton, tá certo? Que eu tenho que olhar esse processo que eu estou corrigindo, pelo que nós estudamos aí da decomposição de Bohr, é esse processo aqui, o barrado, gama-mi, U-ami. Né? Então, esse gráfico, o fóton entre o elétron emergente tem momento P', o elétron incidente tem momento P, e o momento transferido, o momento Q, é o momento trocado com o fóton. Então, esse fóton que está interagindo aqui com essa corrente eletrônica, esse fóton que se acopla a essa corrente eletrônica, é um fóton que tem momento transfer Q. Assim, então, a gente tem aqui P', né? Assim. Aqui está saindo o momento P', e aqui está o P', P mais Q, P menos Q, né? Então P', P menos Q. Então P mais Q', P', mais Q é igual a P. Está entrando o momento Q aqui do fóton. Então a gente tem P mais Q igual a P'. Então tá P menos Q, né? P', esse é o que está saindo, é o que está entrando aqui. Esse momento está entrando aqui. Esse momento aqui é P mais Q, P mais Q. P mais Q igual a P. Vou botar então assim. Linha P menos Q, né?
estrelinha, mais estrelinha. Tá? Então aqui tem um momento P, vamos dizer assim, aqui tem um momento kappa. Então aqui tem kappa mais P. Então aqui chegou kappa, aqui chegou P, que chegou kappa mais P, então aqui tem kappa mais P. Está saindo aqui, vamos dizer que aqui esteja saindo com L. Então esse L aqui é kappa mais P menos kappa menos Q mais P, que é o L aqui. E aí quando esse carinha entrar aqui, ele vai sair esse cara, então vai entrar kappa menos P mais P, que vai ser igual, está saindo kappa mais P', né? Kappa menos Q mais P. Então P' fica P menos Q, kappa. Então está tudo colocado aqui, é só colocar os propagadores, tudo. Então eu quero chamar a atenção aqui, é que, por exemplo, não necessariamente nós podemos excitar um Z0 aqui. Então a gente pode ter esse vértice aqui, claro que o Z0 é muito massivo. Se esse vértice aqui é elétron, a gente vai olhar os vértices daqui. E a gente sabe que, por exemplo, o W mais e o W menos, eles se acoplam com o neutrino, né? A corrente leptônica carregada, a corrente que tem elétron, left, gama mi, neutrino, left, é a componente que se acopla com o W. O elétron em carga então esse aqui vai se acoplar com o W menos. Né? Então esse vértice aqui, eu precisaria ter elétron e neutrino. Mas se eu tenho um vértice que é elétron, tudo isso aqui é elétron. Então aqui é o elétron, esse vértice aqui é elétron. Então ele vai tentar, do ponto de vista de interação fraca, essa corrente é neutra, então você vai estar podendo trocar as exemplos. Então o vértice dessa interação, deixa eu pegar o vértice fraco, que a gente tinha lá nos nossos outros cursos, a regra de Feynman, vou colocar todos os textos aqui. Lepton, Z0. Essas regras de Feynman, bem coletadas das interações fracas, elas estão no livro que nós usamos, citamos no semestre passado, o Cheng Li. O Cheng Li ele dá um apêndice B muito bom das regras de Feynman, inclusive para teoria eletrofrágil. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o vértice. Imagino que até Deus esteja estudando agora. Higgs. Até a natureza, né? Até a natureza vai querer aprender o Higgs agora. Né? Eu digo, acho que até Deus está estudando isso. Pelo menos os anjos estão, não tem dúvida. Deixa eu ver se eu acho aqui o vértice certinho que a gente tem com os Z0. Eles estão com o professor lá agora. Oi? Eles estão com o professor lá. Ah, o Salan, né? Higgs ainda está vivo, né? Esse é o Salan mesmo. Vou pegar o vértice elétron com Z0 para botar aqui a regra de Feynman correta. Quem é L aí, velho? Oi? Quem é o L? Esse L aqui, esse L seria esse momento que eu calculei aqui. Na verdade é aqui, tá? Vou pegar aqui o vértice Φ1. Não, perdão, vou pegar o vértice leptônico. Esse vértice aqui com Z0. Então o vértice que dá o acoplamento com Z0 é esse aqui. Tá? Lepton. Então o vértice lepton Z0 é esse aqui, na teoria eletrofrágil. É um vértice tipo eletrodinâmica, né? Então nós temos aqui lepton, elétron, né? Psi barrado, psi, e aqui o vértice, né? E aqui nós estamos trocando um zemi. Então esse vértice aqui é um vértice do tipo gama mi, mas a regra de Feynman para esse vértice aqui ele é IG, constante de acoplamento, né? Fraca, 4, cosseno de θW. Nome de Weinberg aqui. Gama mi menos 1 mais 4 seno ao quadrado de θW, matriz da identidade, né? Eu não entendo os elétrons B, mas eu não entendo esse θW, eles ligam como uma introdução aos campos do Senhor. Em que sentido, sim? Porque você está dando para o θW como ele estivesse existindo, eu entendo a natureza e o universo, as coisas aqui, né? Sim. Agora, você botar na natureza o θW, entendeu?
você não está botando coisas assim no. Não é que você esteja botando na natureza. O que você está vendo é o seguinte: o que você vê da natureza, na verdade, é a constante de Fermi das interações fracas. O que você vê é a constante de estrutura, vamos dizer, a carga do elétron, o E, e você vê o G de ferro, né? A lição que a gente tira um pouco da teoria eletrofraca é essa. Nós sabemos que a interação eletromagnética vai com esse E e a interação fraca vai com esse GE. Só que nós sabemos que a interação fraca, quer dizer, se a gente for fazer uma formulação mais fundamental das interações eletromagnéticas e fracas, ou seja, a teoria eletrofraca, a gente consegue expressar essas duas constantes de acoplamento aqui em função do teta, do G. A gente tem, quando a gente faz a teoria SO2, né, quando a gente constrói o modelo realmente SO2, vamos fazer isso aqui no nosso curso de interações fundamentais. A gente tem a constante de acoplamento de SO2 e tem a constante de acoplamento do 1. Nós temos duas simetrias de gauge, dois campos de gauge, né, pelo princípio de gauge nós temos duas constantes de acoplamento, dois parâmetros de acoplamento. Só que devido ao mecanismo de quebra espontânea da simetria e a mistura dos bóson de gauge neutro, que vem do SO2, com o bóson de gauge neutro, que vem do 1, para eu reinterpretar o que é fóton, eu automaticamente ganho Z0. E aí, do jogo dessas duas constantes de acoplamento, quer dizer, eu posso expressar tudo em função de G, quer dizer, ao jogar com esse G e G', eu defino aquele ângulo θW. Esse ângulo θW, né, o ângulo que a gente chama de Weinberg, na verdade, ele está ligado ao G e o G'. Tudo bem, mas a gente consegue expressar a constante de acoplamento do V em função também do θW. Então, na verdade, quando a gente está falando do θW, a gente está falando indiretamente do GF, da constante de V. Então, quer dizer, quando eu estou colocando... Você vai falar do GF sem falar do θW. Posso falar do GF sem falar do θW. Só que se você vai fazer a distribuição eletrofraca, você não chega você chega ao GF através do θW. Você calcula o GF, você mostra que o GF tem elementos mais fundamentais. Por quê? Porque ela é uma constante de acoplamento com dimensão. Ela tem dimensão de 1 sobre massa ao quadrado. O GF é um Fermi. Isso. Pois é, mas ela é uma constante de acoplamento que você mede, claro. Então você não está diminuindo o valor dela, você está apenas dizendo que existe uma teoria mais fundamental que te permite calcular GF. É isso que você está dizendo. E aí está dizendo, você está botando na constituição da carga elétrica, você constituiu com carga elétrica. Não puder chamar. Mas no GF, você já começou a colocar coisas dentro para constituir o GF. Não, mas você pode também expressar, você vê que a própria carga elétrica, ela sai também em função dessas constantes, porque essas duas constantes são fundamentais. Ou você usa essas duas constantes, a partir delas duas você pode compor o θW e você chega a essas. Você não está perdendo informação, nem está tirando nada, você está apenas dizendo que você começa com um modelo que não conhece E, nem conhece GF. Você conhece G e G'. Você tem uma teoria de gauge SO2 e 1. Essa teoria de gauge, ela tem um mecanismo dentro dela que te faz gerar aquilo que você quer interpretar como eletromagnetismo e como interação fraca. Basicamente, a relação importante é aquela famosa nossa relação de Gelman e Shigemo. Então, nós temos que a carga eletromagnética é a hipercarga, é o isospin fraco, mais a hipercarga fraca. Então, essa relação é fundamental. Então, essa relação que me guia na hora de recolocar G e G' para eu poder, a partir de G e G' chegar a E e GF. É isso que é importante. Então, a gente, na verdade, quando expressa essa relação aqui em função de θW e de G, eu poderia substituir θW aqui por GF, não tem problema. Você pode substituir essa grandeza aqui usando, mas aí você não vai ter só o GF, porque o GF é uma grandeza, ela é uma constante de acoplamento que já incorpora alguma física que você não está vendo. Por isso que você prefere ver aqui, porque isso aqui é uma coisa mais fundamental. Essa constante de acoplamento ela já embute a massa do W. Então ela é uma constante de acoplamento, vamos dizer, mais efetiva, ela é uma constante de acoplamento mais de baixa energia. Se você quiser escrever em função dos parâmetros fundamentais, esses parâmetros são mais fundamentais. Eu entendo que é teoria de grupo. Não é teoria de grupo, é teoria de gauge mesmo, é antes de grupo. Você tirou o G de linha, um anti-2 e 1. Isso. Pelo princípio de gauge, eu tenho duas constantes de acoplamento universais.
E aí, a partir delas, eu consigo reinterpretar o que é carga elétrica, o que é a constante de acoplamento da interação eletromagnética, o que é a constante de acoplamento da interação de carga. É isso que eu estou fazendo. Mas se vocês quiserem, né, as nossas relações constitutivas, elas podem mostrar. A gente sabe que a tangente de θW é G sobre G', né? O E raiz quadrada de G mais G' ao quadrado, mas não. Não, o cosseno você consegue escrever uma carga sobre o G'. Isso, exatamente. Você consegue botar as coisas que você pode reescrever isso aqui em função do E e do GF, não tem problema. É uma questão ali só de. Mas aí você tem vamos dizer assim, uma predisposição de dizer que tem coisas mais fundamentais. É isso. Bom, por que eu estou colocando isso aqui? Então, o exercício que vocês podem fazer, esse exercício não está em livro, mas vocês podem achar em artigo. Né? Seria a troca, qual é a contribuição do bóson Z0 ao momento magnético anômalo? Onde é que essa contribuição, vocês não precisam fazer o cálculo numérico completo, mas eu quero que vocês percebam, pela estimativa do gráfico de Feynman, por que é que a correção vai ser tão pequena. Então, nesse gráfico aqui, basicamente o que vocês vão ter que computar, vai ser feito o gráfico com a troca do fóton, vocês vão calcular o mesmo gráfico de Feynman, só que com a troca aqui do Z0. Então, esse vértice, esse propagador aqui, é um propagador do Zn com Zn. Ou seja, um propagador massivo, né? Vamos trabalhar no gauge de Feynman, menos I, eta mi, sobre K2 menos a massa do Z ao quadrado, que então essa massa é grande. Então, eu vou dar esse gráfico, ele é bem puxado para baixo. Por quê? Porque quando eu faço a medida do momento magnético anômalo do elétron, a gente vai medir o elétron numa situação em que ele tem baixo momento. Então, esse momento trocado aqui vai ser muito pequeno. Esse momento trocado aqui sendo muito pequeno, esse termo é dominante. Então, esse termo aqui é muito grande. Então, ele puxa, né, esse cálculo para baixo. Nós temos esses vértices aqui. Então, nós vamos ter aqui um vértice eletromagnético, que a gente vai ter, vamos dizer que esse vértice aqui seja um Z, vamos chamar isso aqui de um ZK, vamos chamar isso aqui de um Z lambda, e vamos chamar esse vértice aqui, e aqui a gente vai ter o fóton, vai ter o ami. Então, aqui a gente vai ter, esse vértice aqui é o vértice eletromagnético tradicional, é menos I, é gama mi. Esse vértice aqui vai ser esse vértice aqui, colocando aqui um gama K. Ele vai se acoplar com o ZK aqui. Esse vértice aqui, e aqui esse vértice aqui seria, aqui é gama mi, Zmi se acopla com gama mi. Aqui é o ZK, vai se acoplar com gama K. Então vai entrar esse fator de vértice aqui, lembrando que tem a identidade, a matriz gama 5 vai aparecer um gama mi, gama 5 aqui, né? Vai estar compondo a função de onda aqui, com esse propagador aqui. Então, a gente vai fazer essa entra aqui, né? Pode ver que isso aqui é o assim. Então, esse aqui é o barrado de pelinha. Aqui, então, vou botar aqui os índices para vocês. Então, aqui vão ter o gama K. Agora, aqui a gente vai dizer que a gente tem o barrado de pelinha. O barrado de pelinha inicial. E aqui, o de P, índice beta. Então, aqui vai ter um índice beta gama. Índice gama, índice estenorial gama. Então, aí esse índice estenorial gama vai estar ligando gama e beta nessas matrizes. Eu vou ter alguma coisa do tipo gama mi, gama beta, e vou ter um gama mi, gama 5, gama beta. Aqui vai ter o propagador, então aqui nós vamos ter um gama, vamos chamar aqui de alfa, beta, gama, um delta, aqui vamos ter aqui um gama mi, delta, epsilon, e aqui nós vamos ter um epsilon, zeta. Então, esse propagador aqui é o propagador do FR, né, que vai ter então os índices de gama delta, no espaço estenorial, a gente vai compor esses índices dessa forma. Então, o barrado de pelinha alfa, aí aqui vão entrar aquelas matrizes, alfa, zeta, zeta. Aí vai entrar o propagador, né, com esses índices aqui, essa matriz aqui, compõe esses dois índices, e aqui o propagador de novo, e aqui o vértice. Então, esse vértice aqui, no final, os índices livres dele são o índice fotônico e o índice, os dois índices, né,
na função do elétron. O barrado de P' alfa, o barrado U de P. Isso aí que está em jogo nesse caso. Então, índice espinorial, e esse índice aqui é índice de vetor, é índice de tensorial. Tá? E aqui os índices espinoriais são contraídos aqui, né, com a matriz gama, com gama mi, gama 5, e aqui esses índices espinoriais aparecem no propagador. O propagador é gama mi, Pmi mais M, gama delta. Então, todas as matrizes gama vão passar direitinho. Vamos ver, olha, aqui vai aparecer o barrado de P' alfa. Aí aqui vai entrar, a matriz gama vai entrar essas matrizes 1 e gama mi, gama 5, que vem do vértice. Então, nós vamos ter aqui um vértice, esse barrado, o vértice aqui, alfa, zeta. Depois aqui nós vamos ter um propagador do fóton, um propagador do elétron. Esse propagador de Feynman do elétron, ele vai ter o índice zeta epsilon. Aí lá nós vamos ter a matriz gama mi, epsilon delta. Depois nós vamos ter o propagador de Feynman SF delta gama. Depois nós vamos ter aqui as matrizes, né? Matrizes gama de novo no vértice, gama zeta, gama beta, e aqui o U de beta. Então os índices espinoriais se fecham direitinho, tá? Correndo direitinho com as pedras de Feynman, certo? Agora, a única novidade que vai ter aqui vai ser então colocar aqui o propagador do Z0. A diferença, né? Claro, vão ser as constantes de acoplamento, vão ter um pouco de matrizes gama a mais e colocar aqui esse propagador. Então a integral de loop que nós vamos ter aqui, esse loop fica igual daqui, esse propagador é o mesmo da QED, esse propagador é o mesmo da QED, só que esse propagador aqui é o propagador de um fóton massivo, né? De um Z0. Então eu sugeriria a vocês, né, que tentassem, depois de fazer aquele gráfico, né, voltando às regras, o gráfico da QED está reportado naquelas referências que eu dei para vocês, ver, não precisa nem fazer em todos os detalhes, mas seria interessante vocês verem como é que fica no final, depois de mexer com todas as matrizes gama, né, como é que fica a expressão, né, do propagador, né, a expressão da integral de loops no espaço dos momenta e o numerador também. Vocês vão produzir potências de momento no numerador, as potências de momento vêm dos propagadores de Feynman dos LEDs. O propagador de Feynman ele tem gama mi, Pmi no numerador, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Então a sugestão é a contribuição do Z0, do Z0 no loop que gera a correção ao momento magnético ao longo do elétron. Vocês vão ver que essa contribuição é muito pequena. Aonde é que vocês vão achar isso calculado, né? Provavelmente até a forma final. Ninguém vai dar um detalhe, porque isso aí é mais material de paper do que de livro propriamente dito. São os trabalhos que a gente tem aí do de Rafael. Vocês vão procurar os trabalhos mais antigos do de Rafael. Esses trabalhos mais recentes que eu dei para vocês do Eduardo de Rafael são trabalhos mais assim de já cálculos de precisão, ele já dá a coisa mais estável no final. Os trabalhos mais da década de 80, né? Década de 80. Eu tenho um livro aqui na minha sala, que foi editado lá no ICTP em 85, que é um livro de correções radiativas na teoria eletrofrágil. Foi um workshop que teve na Trieste em 85. E aí tem vários artigos em que o pessoal calcula essas contribuições. Isso foi feito na década de 80. Aproximadamente, a época foi 85, nesse período entre 83 e 86. Por que o pessoal estava fazendo isso nessa época? Porque nessa época estava se saindo do SPS para o LEP. O LEP, né, que é o SPS é o vovô do LHC, né? O SPS, ele foi transformado no LEP, e o LEP, por sua vez, foi transformado no LHC. Então, a descoberta do W mais W menos do Z0, em 82, 83, foi aqui no SPS. Depois, como o SPS fez as descobertas, né, veio-se para o... Aqui então era uma máquina de prótons, foram feitas as descobertas. Aí veio para o LEP. O LEP foram os testes de precisão. Então, foi uma máquina de eletropósitron para fazer testes de precisão. Essa máquina começou a funcionar em 87. Então, o pessoal da fenomenologia
O STS descobriu isso aqui em 82, 83, então entre 83, 86, 87, houve uma atividade muito intensa de cálculos de correções radiativas para poder estudar a precisão dos processos eletrofrágicos no LED. O LED começou a operar em 87. Aí o LED foi de 87 até 91, até 2001. 14 anos de operação. Em 2001 parou-se o LED para fazer o LHC em cima do LED. Aí voltou a ter uma máquina de próton de novo. Então isso aqui era um PPBAR. Aqui era próton de próton. Aqui era mais e menos. E aqui agora é uma máquina de próton-próton. E de novo o LHC quer fazer descoberta. Então para fazer descoberta você precisa de uma máquina hadrônica, porque você tem mais energia disponível, né? Agora, claro, você tem um background muito mais rico. Com E mais E menos, você tem menos confusão na hora da análise. Então ela é uma máquina que te dá mais limpeza para você fazer as detecções. Então, esse período aqui é um período muito rico de cálculo de correções radiativas. Vocês vão poder encontrar os nomes, porque nem eu não tenho as referências precisas comigo, mas os nomes são esses. Nesse período aí, vai ser o grupo lá do pessoal de Marseille, lá o pessoal do Rafael, e tem um grupo de Roma também, Mariani, o grupo lá do Mariani, Altarelli. E tinha um grupo lá no sul da Itália, acho que em Messina, Consoe. Esse cara também aqui, ele de vez em quando é Trieste, ele também fez vários cálculos assim, de cálculos de precisão. Então, se vocês procurarem nesse período, assim, nessa década de 80, vamos dizer assim, 83 até basicamente 87, se vocês quiserem obter informações sobre esses cálculos, para saber mais detalhes desses cálculos, esses papers reportavam esses detalhes, tá? Que era a época de se calcular isso. Hoje já não. O pessoal já tem tudo pronto também, né? Ninguém mais calcula também esse gráfico de pai não. Tudo já tem pacote para calcular tudo, os pacotes para calcular os gráficos de pai, resposta desintegral. Ninguém faz isso mais à mão, né? Então isso aqui estou falando para fazer a mão uma vez na vida, no curso, né? Depois também, se alguém fosse profissionalizar nisso, claro que ninguém vai fazer nada disso à mão, vai ser tudo feito com software já pronto, né? Para fazer esses gráficos todos, para já tirar as respostas. O pessoal que faz, a semana que vem, nós vamos ter um seminário aqui do alemão, do Matias Hammer. Ele vai dar o primeiro tempo da aula, ele vai dar um seminário sobre justamente, ele vai, inclusive, quem quiser aprender, ele vai dar os pacotes para calcular gráfico de Feynman no modelo padrão, sobretudo com supersimetria. Aí, então, essa é uma coisa que ele vai dizer, ele está até se disposto, ele vai ficar aqui 2 meses, ele acabou o doutorado agora, recém-doutor. Ele falou que não se disponia quem quiser aprender se precisar, esses pacotes todos que o pessoal do LHC usa, acho que a tua própria namorada, os pacotes do LHC já estão todos prontos para você calcular o processo que você quiser. Ninguém vai precisar ficar montando regra de Feynman, fazer transformações das matrizes, gama, calcular, isso tudo está tudo pronto. Ninguém perde mais tempo com isso. Nesse período, essas coisas ainda não estavam tão automatizadas, né? Então é um período que o pessoal calculava isso. Então eu acho que é formativo para vocês, já que tem tudo no livro ali, fazer esse aqui como um exercício. Isso para os primeiros. Então, o momento magnético da mão para ele. Agora a questão. Oi? Vai ser aqui no CBPF, vai ser sábado, sexta-feira que vem. Vai ficar 2 meses aqui. No CBPF. CBPF. Ele fez o doutorado em Göttingen, o orientador dele, fez o concurso e entrou aqui. O orientador dele é gênero de Malbuisson, casou com a filha de Malbuisson, da Helena Malbuisson, isso é o Cárcer, né? Cárcer, então, ele casou com a Helena quando ela estava fazendo pós-doc lá fora, e ele veio para o Brasil, fez o concurso aqui. Esse menino fez o doutorado com ele na Alemanha. Então, terminou o doutorado, veio passar 2 meses aqui, está com uma bolsa, e agora está pedindo uma bolsa, eu acho, do próprio Conselho de Pesquisa Alemão, para ficar no Brasil, para ficar no CBPF. Então, ele tem bastante domínio disso. Aí, esse seminário que ele vai dar já está até marcado e anunciado para sexta-feira que vem, e esse seminário aí, ele vai, quem quiser, tiver interesse de ver como é que faz esses gráficos de Feynman, como é que se automatiza esses gráficos de Feynman, ele vai dar. Pode dar um curso. Pois é, pode até lá, se vocês quiserem. Claro. Inclusive, eu acho até que, se Deus quiser ganhar a bolsa, ele vai ficar aqui um ano ou 2, né? Mas por agora ele vai embora, eu acho, no início de dezembro. Ele pode até dar um livro, isso que ele falou. Eu falei, ó, temos estudantes que estão fazendo o curso, o seminário vai ser dentro do curso, aí se dispõe, se quiser formar um grupinho, ele ensina essas coisas, porque tem tudo isso já com ele, já, essa tecnologia toda dos gráficos do pessoal da LHC, ele está no. Ele é do Atlas. Ele é do Atlas. E
Então, se você tivesse um foto massivo, você teria não fazer tudo. Claro, exatamente. Só que o gama ali muda, né? Isso, exatamente. O vértice é mais simples aqui. Se você quiser fazer, por exemplo, se você quiser, quem quiser também fazer esse exercício, colocando aqui um fóton massivo. Não precisa colocar, então não vai ter gama mi, gama 5, é um vértice de QED. Só que é um vértice de QED com fóton massivo. A diferença vai ser que esse propagador do fóton aqui, em vez de ser 1 sobre I sobre K2, vai ser I sobre K2 menos a massa do fóton ao quadrado. Então, aí, eu acho que é um bom exercício também, uma boa, até mais simples do que esse, pode ser até um primeiro caminho. Fazer o gráfico com fóton, quer dizer, da QED convencional, fazer o cálculo com o gráfico com fóton da QED massiva, da QED de Broca, e depois fazer o cálculo com o próprio Z0. O Z0 já é uma outra estrutura de vértice, já tem gama 5, já tem toda a discussão da quebra de paridade. Certo? Dentro dessa percepção, a questão sempre pergunta, por que não existe fóton massivo? Mas dentro dessa correção radiativa que você está fazendo aí, Sim. a ideia é que quando você bota o Z, aquele G menos 2 muda muito pouco. Isso. Então, se você botar um fóton massivo e mudar muito pouco, ele pode entrar... Isso, pode estar engolido aqui. Ele pode estar na barra de erro. Ele pode estar engolido na barra de erro da experiência, exatamente. Mas aí, olha, desculpa, esse é justamente isso que o pessoal está usando do Boole. O momento magnético anômalo do Boole, como eu falei para você na primeira aula, a vantagem dele é que, se tiver um fóton massivo, ou qualquer outro objeto que seja fora do modelo padrão, esse Z0', W', ele já dá a contribuição mais, antes da barra de erro, ele já dá a contribuição mais sensível para o Boole. O Boole é muito mais sensível do que o elétron. O momento magnético anômalo do Boole, justamente a ideia de se calcular o G-2 sobre 2 do Boole é importante porque ele é muito mais sensível à existência desses objetos. Então, um fóton massivo, se ele tiver uma massa razoavelmente alta, no cálculo do elétron, ele vai ficar lá atrás, vai ficar lá na barra de erro, então você não vê ele. Mas se for um cálculo do Boole, você pode detectar algum desvio com a precisão que já tem, você já consegue obter o desvio nas casas decimais que estão antes da barra de erro. Então, quem quiser fazer o cálculo, quiser olhar isso aí, ver, né, por isso que o Boole está sendo usado, por exemplo, para detectar efeitos de supersimetria. Se existem partículas supersimétricas, elas podem alterar casas decimais mais próximas, né? Não tão longínquas quanto na 10ª casa decimal, já pode alterar casas decimais na 8ª, casas decimais mais próximas. O efeito de partículas além do modelo padrão. Então, esse que está sendo o grande foco de observação, é por isso que o De Rafael fez vários papers aqui mais recentemente, propagandeando um pouco essa discussão do Boole como sendo um bom teste para medir objetos novos, medir novas físicas, né? Fóton massivo, Z0, os W, medir esses objetos. Ou mesmo até entidades supersimétricas, se for o caso. Aqui agora, o que eu vou querer que a gente vai focalizar, que eu acho que, claro, isso não é nenhum problema original, mas eu acho que a gente vai esbarrar com algumas questões que podem levar quem quiser fazer algum trabalho a fazer. Seria, por exemplo, vamos pegar o caso do spin zero. Então a gente sabe, o caso do spin zero, ele tem um spin zero, ele não tem momento magnético. Então a partícula não tem momento magnético. Tem massa, tem carga, mas não tem spin. Bom, a questão é, essa partícula vai, dentro do âmbito daquele escalar, nós temos duas categorias de vértices. Nós temos o vértice usual da QED, que aqui entra a derivada, né, aquele vértice famoso, né, que é o vértice que tem que ser o bóson, tem momento P aqui, tem momento P' aqui, e aqui tem um fóton. A regra de Feynman para esse vértice aqui é menos I, P' mais P'. É um vértice dependente da derivada. E depois nós temos o vértice com acoplamento, né, de dois fótons e dois escalares, que aqui tem P, aqui tem, então esse vértice aqui ele vai ser 2I, 2, I. Aqui a gente tem um fóton aí. Então esses são os dois vértices da QED escalar. Oi. Uma dúvida assim, no seu exercício, se a gente calcula o que? A amplitude? Não, eu queria que vocês calculassem a contribuição, né? Chegasse à expressão, não precisa nem calcular as integrais, mas levar
o mais próximo possível do cálculo do G menos 2, da razão G magnética. Gerar realmente a contribuição ao momento magnético anômalo. Tá? Então, esse gráfico. Nessa professora do Silvano, tem da massa do elétron, é o Higgs. Isso. Esse nome dela, botar aqui agora. Quer dizer, se você quiser, eu estou considerando só a eletrodinâmica quântica, eu estou reportando a eletrodinâmica quântica. Agora, se. Estou falando com você. Claro. É uma pessoa que está vendo a natureza. Eu sou holístico, então estou vendo a natureza. Então, se eu sou holístico e estou vendo a natureza, eu tenho que botar também o Higgs, claro. Por exemplo, naquele gráfico que eu dei, eu pedi a contribuição do Zezé, aí você deu a dica do fóton massivo. Uma outra possibilidade seria colocar aqui, trocar aqui o Higgs. Uma obrigação. Obrigação também, claro, botar o Higgs aqui. Aí vocês sabem, vamos ver o vértice, lepton, lepton, Higgs. O vértice é um acoplamento de um cálculo, né? Lepton, lepton, Higgs. Aqui. Lepton, lepton, Higgs. Esse vértice aqui, ele vai ter então o barrado, o propagador, quer dizer, esse vértice aqui é um vértice que tem o Higgs trocado aqui dentro. O vértice então, que acopla, lepton, lepton com, deixa eu ver aqui, vamos fazer a confusão por causa da anotação do nosso amigo aqui. Esse lepton, lepton com Higgs, o Higgs dele é o φ'. Estou fazer confusão. Mais, menos, tá? Está certo, esse aqui. Só para não me confundir aqui, só para eu ver aqui, porque esse apêndice aqui, tem uma anotação, deixa eu ver aqui. Mais é o fio, exatamente, é o fio. E um para ele é o Higgs. Então o Higgs dele é o seguinte, então esse vértice aqui, é o vértice que acopla lepton, lepton, Higgs. Esse aqui, ele tem menos I, G, massa do lepton, sobre 2 vezes a massa do W. Porque, na verdade, a gente relaciona a massa com as constantes de acoplamento. Então, esse vértice aqui, o vértice que acopla o Higgs com o elétron, ele tem essa razão que é pequena, a massa do elétron. Imagina o elétron. O elétron é uma massa de 0,5 MeV. Essa massa aqui é 10 a 2 GeV. Então, essa massa aqui é 1 MeV para 1 GeV, 10 a 3. Então, tem um fator de 10 a menos 5 aqui, desse vértice. Tem um fator de 10 a menos 5 aqui nesse vértice, que é a razão entre a massa do elétron e a massa do W. E, sem contar o propagador do Higgs, que vai trazer uma massa do Higgs ao quadrado no denominador. Então, esse aqui é o propagador do Higgs. Então, esse gráfico aqui, o Higgs, a contribuição do Higgs ao momento magnético anômalo do elétron é bem baixa, porque o próprio vértice já está me dizendo que há uma supressão. Se eu colocar o mu, por exemplo, o mu já são cerca de 10 a 2 MeV de massa. Então, no caso do mu, isso aqui é 10 a 2 MeV. Isso aqui é 10 a 2 GeV. O fator já é 10 a menos 3. Então, a gente já ganha duas ordens de grandeza aqui, 2 ordens de grandeza aqui. Então, no caso do mu, a situação já é menos dramática. Uma correção, ela já é menos maior, em vez de menos pequena. É maior, a correção é mais sensível. Por quê? Porque vai contar ali a razão das massas. Se a gente pegasse o tal, por exemplo, o tal, a massa do tal é cerca de 2 GeV. Então, a razão aqui seria 2 GeV para 10 a 2. Seria uma potência, seria alguma coisa na faixa de 10 a 2. 10 a menos 2, 10 a menos, desculpa, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 5, no caso do elétron, não? Então, isso aí estaria também por baixo dele. Claro. Mas a pergunta é simples. Eu estou com uma QED que é de MEVs. Que é quê? Eu estou numa QED de MEVs. Ah, de MEVs, tá certo. Eu posso incluir isso cálculo quando eu tenho um MW que é de MEVs? Pois é, você pode incluir, porque é um processo virtual. O processo virtual, ele ocorre com menos probabilidade. Nós estamos falando de mecânica quântica. Então, mesmo que você... Quando você vai olhar o propagador, quando você vai olhar o propagador, né, o que está no propagador é o momento transferido, P2 menos m ao quadrado. Mas o momento transferido, ele não é, isso aqui não é um shell. Então, mesmo que esse momento seja pequeno, esse termo aqui contribui. Claro,
Quanto mais energia você der ao teu sistema, mais momento de transfer você vai ter. Então isso aqui começa a se aproximar disso aqui. Se a massa é muito grande, vamos dizer, a massa do W, 80 GeV. Esse momento de transfer, como você falou, está na faixa dos MeV. Então isso aqui pode estar na faixa dos MeV, isso aqui está na faixa do GeV. Então essa grandeza entra, mas ela é muito dominada por isso. Mas se você começa a colocar mais e mais energia do teu sistema, esse cara aqui começa a crescer, ele pode começar a se aproximar muito disso. Isso o denominador tende a zero, e aí esse troço fica muito sensível. Então quanto mais energia você vai dando, mais chance você tem daquele processo ter uma probabilidade maior de ocorrer, porque se aumenta, você diminui o denominador. Então, como você falou, se você estiver trabalhando na região dos médios, como esse processo aqui é virtual, você tem que integrar sobre todos os momentos, você vai integrar sobre todos os momentos, claro. Só que a região mais sensível, quando você fizer a integração dos momentos, você vai, esse momento de transfer é muito pequeno. Então você vai ficar, quando você fizer essa integração, a região de baixo momento de transfer vai ser dominante. Então você vai ter esse termo aqui bem amplo. Agora, o que fez sempre. Então, em princípio, tem que integrar tudo. Não deveria ter uma certa contribuição ao virtual. Eu estou com o acelerador. O acelerador está fazendo um MEG. Eu estou fazendo um MEG. Então, a energia ali naquela relação é fazer um MEG. Então, devia estar proibida então partículas com uma massa de água. Certo, isso aí. Não, claro que pode, porque essa partícula é virtual. Isso. Não foi de forma de Não, entendo, mas é porque é mecânica quântica. Quando você calcula essa correção que você dá, né, quando você calcula a contribuição do vácuo, a polarização do vácuo, claro, você cria partículas, você cria um processo virtual, né, esse cara ele é emitido, mas ele é absorvido. Então, esse processo dura muito pouco. Então, ele é um processo que tem ele vai ser bastante amortecido, mas a probabilidade dele não é zero. Eu acho que a mecânica quântica ela te obriga a considerar esses processos virtuais. Porque você, mesmo que não tenha energia para criar partícula física, você tem energia para excitar a partícula virtualmente e ela imediatamente desaparecer. Ela é criada, dá a contribuição dela, mas ela morre aqui na frente. Eu acho que essa aqui é a mensagem que porque isso é mecânica quântica. Eu entendi o processo virtual. Eu estou botando uma massa de fóton. Sim. O fóton não existe lá para fora. Sim. Mas ali dentro ele está. Claro, ele foi excitado. Mas ele está dentro da faixa menor que aquela faixa de energia de um MEG da reação. Ele vai dar uma contribuição mais alta. Mas ele, aquele fóton passivo, ele está com isso aqui. Certo. Agora eu digo, não, olha, eu estou com um ponto futuro. No ponto futuro existe um MW de 100. E daí, não, agora eu vou colocar esse MW de 100 nessa reação de um MEG. Certo. Então, quer dizer, você numa reação de um MEG, você está introduzindo coisas de 100. Aí você põe. Se a gente for inocente, realmente a gente põe acreditando. Aí você vai fazer o cálculo que vai dar uma contribuição mínima. Então, é melhor não pôr. Agora, a questão é, e se você tiver precisão suficiente para pescar lá atrás, aonde ele contribui? A contribuição dele é pequeníssima, mas ela existe. Você pode não ter nem precisão para pescar isso. Então, se você não tem precisão ainda, eu não vou colocar isso. Mas, do ponto de vista da mecânica quântica, esse processo não está excluído. Ele tende a zero, mas não está excluído. Agora, a questão é saber se a minha física, ela passa pelo tende a zero, ou ela fica muito longe do tende a zero. Se eu tiver uma física que me leva ao tende a zero, eu tenho que colocar isso. Mas a mecânica quântica me diz que esse processo é possível. A mecânica quântica dentro da teoria quântica de campo. Você diz também que acredito que eu estou integrando sobre o Claro, eu estou falando integral de loop, exatamente. Eu estou integrando sobre todos os momentos. Se fosse um processo que não fosse virtual, eu não teria. Eu não vou, se eu tenho uma energia na faixa de 1 GeV, eu não vou esperar ver o W no estado final. O W vai aparecer como uma ressonância, ele vai aparecer e vai decair, ele vai ser produzido virtualmente e vai decair. A gente vai ver os efeitos dele. Eu acho que essa aqui é a mensagem que a gente tem. Certo? Agora, é o que eu estava colocando para vocês. A gente estava falando de uma eletrodinâmica que está dentro de uma teoria eletrofrágil.
Então, a gente tem que saber a que ponto eu posso retirar os processos fracos e até que ponto eu tenho que manter os processos fracos. O virtual dele faz o papel do romancista, da ficção. É um pouco isso, um pouco a ficção. É a ficção que, vamos dizer assim, é a arte que se torna a realidade. Às vezes, né, é a arte, a vida que imita a arte, né? Sempre a arte que imita a vida, mas na maioria das vezes é a vida que imita a arte. A arte é universal, a arte está lá, a gente é que reproduz. Eu acho que às vezes a natureza ela vai acabar copiando isso aí, né? Ela vai acabar chegando lá. É como eu estava falando agora. Antigamente era aconteceu, virou manchete. Hoje em dia, primeiro vire manchete, depois aconteça. Olha, eu tenho uma dúvida que é mais ou menos correlata. Quando você escreve, por exemplo, quando o gráfico tem um grupo, mas, por exemplo, nos padrões de elétron, isso. Ou então fazendo um eletroneutrino que deu um W. Certo. Certo? O W ele é um propagador. Tá, isso. Só que você sabe que o W, se ele fosse assintótico, você medir uma massa para ele, por exemplo. Isso. Com um certo momento. Vamos supor que você já saiba que é um W ali no meio. Então você sabe que ele tem massa e Deixa eu botar o gráfico. Tem o espalhamento elétron. eletroneutrino. Aí é o elétron está aqui, aí vai botar um W aqui. Vamos dizer que tem um neutrino aqui, muda-se para elétron. O neutrino. Aí esse elétron aqui, sai neutrino aqui. Então sai com W menos. Esse W menos aqui chega aqui, vou colocar o neutrino. Vai ser o elétron, né? Isso. Certo, então tá. O propagador aqui é W menos. Deixa eu ver se eu não vou usar menos aqui. W mais menos, certo. Tá certo. Beleza. A minha dúvida é a seguinte. Quando você fala que você trocou um W mais, eu estou imaginando, por exemplo, mesmo que você possa ter uma máquina que produz um neutrino e elétron e que você queira descobrir o W através desse processo. Tá certo. Certo? Você não tem como produzir o W como estado final, se você tiver uma energia menor do que a massa do W, que é o limite cinemático. Certo? Mas nada impede que você descubra o W em energias menores da massa dele, que ele vai aparecer no intermediário. Isso, exatamente. Beleza. A minha pergunta é a seguinte: como é que você usa a conservação da energia nesse caso? Se você pegar um P, P'linha e botar um Q para o W, Certo. como é que você usa esse P, esse Q, desculpa, que é interno, que vai ser integrado de menos infinito a mais infinito? Isso. E você Aqui, usa... nesse caso aqui, por exemplo, esse processo aqui, ele você não vai ter integração, porque esse processo aqui não muda, né? Sim. Então você vai trocar aqui, quer dizer, você vai pegar esse momento, momento final, quer dizer, o momento desse neutrino, menos o momento desse elétron, vai ser o momento do transfer aqui. Então, quer dizer, você, nesse caso, você vai ter que dar bastante energia ao teu sistema, mesmo que você não produza o W diretamente, se você dá toda a energia dele, você vai ter que dar um momento de transfer bastante alto para você poder excitar a massa do W aqui, porque o W aqui vai aparecer como uma ressonância. Então, o propagador que vai aparecer aqui, se a gente colocar, vamos dizer que esse momento aqui seja P'. Esteja saindo esse momento P', aqui entrou um momento P. Então, esse momento P que está entrando aqui é igual a esse momento P' que está saindo, mais um momento, vamos dizer assim, K, que é esse momento, vamos chamar de momento Q, que está sendo trocado aqui. Então, esse Q que está aqui, então você vai ter esse propagador que vai aparecer aqui, que é 1 sobre Q2 menos MW ao quadrado, esse Q aqui é P menos P'. Esse aqui é o meu Q. Então, esse momento aqui é o momento que eu estou dando, é o momento físico. Então, eu sei que eu estou medindo um elétron e estou vendo um neutrino, né? Quer dizer, esse parâmetro elétron e neutrino, esse aqui é o momento final do neutrino e esse aqui é o momento inicial do elétron. Então, essa diferença, agora, observe se eu pegar, vamos levar essa diferença aqui ao quadrado. Então, isso aqui fica P2, P2 é o elétron, então a massa do elétron ao quadrado. P' é o neutrino, vamos dizer que a gente está no modelo padrão, o neutrino tem massa nula, P' ao quadrado é zero. E aí eu vou produzir esse pedaço aqui, que é menos 2P'. Então, isso aqui é massa do elétron ao quadrado, menos 2 vezes raiz quadrada de P0, né? Então, vamos ter aqui P0, então vamos ter a energia do elétron, vezes a energia do neutrino, mais 2 vezes o momento do elétron, escalar o momento do neutrino. Então, essa grandeza aqui, ó, isso aqui, pela conservação de energia e momento, a gente vê que essa grandeza aqui, esse Q2 aqui é tipo espaço. Esse Q2 aqui não é tipo tempo. Tá? Então, você pode mostrar que essa grandeza aqui, o Q2,
positivo. Essa grandeza é tipo espaço. Então, esse objeto que está formando, então isso aqui realmente não é o momento físico. Esse momento que está aqui, ele tem que ser alto o suficiente para ele chegar perto desse MW, que é o quadrado. Então isso aqui ficar bastante grande. Então você vai observar que se você der muito momento, se você der muita energia, você vai dar um momento transferal, você vai poder gerar um pico nessa seção de choque. Essa seção de choque vai ser bem acentuada na vizinhança desse valor aqui, que é 2 igual a MW ao quadrado. Então, você vai medir o efeito do MW pelo pico de ressonância, pela protuberância que ele vai dar na seção de choque de espalhamento elétrico. Só peço desculpa a vocês pelo seguinte, vou ter que na aula mais cedo hoje, amanhã a gente tem aula de 2 às 4 dedos, 2 às 5. Poxa, se for o ingresso para eu conselho, eu tenho que sair daqui do seu ingresso 7 h 15, tá? Só nessa cadeira? Pode falar, não, tudo bem, só vai continuar. Ainda discutindo a existência do W, por exemplo. Isso. Agora, eu pergunto assim, porra, por que não existe, no fundo, é um V+, não é o W da interação fraca? Sim. E por que, como a gente está discutindo, por que é um Bóson vetorial carregado. Por que não existe um fósforo massivo? Por que não existe um V+? Por que isso é proibido? Entendeu assim? Daí ele faz a pergunta dele. Daí eu vou pegar um neutrino, em vez de eu dar mais ali, está um neutrino ali e sai um carregado. No final sai carregado. Aquele que estaria saindo para toda a Lagrangiana. Depende do lado. Ele está saindo de lá uma coisa, você podia estar. Depende do lado. Como é que é? Você faz a mesma figura, mas só que digamos. Você quer que saia o que eu estou no final? Eu quero que saia um W no dedo elétrico menos lá no final. Então você está dando de paramento elétrico ou W? É isso que você está falando? Um elétrico, um neutrino. Um elétrico neutrino. Daí sai um W. Aí vem o W. Eu queria botar um W no final. Entendi, você quer botar um W no final. Então, para você colocar, você pode fazer o seguinte: se você colocar um W no estado final, você vai ter um vértice com 2 Ws. Você pode fazer elétron trocando neutrino. Eu pensei, mas ele quer colocar um W no final. Não, mas ele vai colocar isso no final. Entendi o que você está falando. Você pode colocar, você pode fazer isso aqui. Você pode pegar elétron. Mas o elétron não pode trocar neutrino, né? Quer dizer, você vai, a não ser que, porque se você quiser trocar neutrino, você vai ter que colocar aqui alguma coisa com outra carga, a transformação da carga. Você pode tentar fazer o seguinte: se você quiser, você tem um vértice, W, 2W. No início e no final fica mais fácil. Então dá. Você pode fazer o espalhamento elétron W. Você não quer fazer o espalhamento W, por exemplo? Bom, pode ser. Eu só estou querendo pegar a tese. É que você poderia ter Ws na faixa do teu elétron. Sei. E não o W lá no. Entendi. Você diz, eu poderia ter um W, um vetor carregado abaixo massa. Pela linha lagrangiana. Você leu a teoria do sorte? Não no modelo. Pois é. Na teoria eletrofrágica, esse não é o caso. Por quê? Porque qual é a física que você está descrevendo? Estou descrevendo a interação fraca. A interação fraca tem um alcance curto. Então, devido ao fato da interação fraca ter um alcance na faixa de 10 a menos 15 metros, que é um ferro, não tem como eu colocar um W na escala do elétron. Eu teria uma interação com alcance muito maior. Mas nada te impede de dizer, por exemplo, eu tenho uma outra interação que é dominada por um bóson vetorial carregado e tem uma massa baixa, tudo bem. Seria uma outra interação. Mas o que a gente está dizendo não é que seja proibido, mas é incompatível com a observação da interação fraca. A interação fraca é uma interação de curtíssimo alcance. Então você esperaria que ela já tem uma escala. Então você tem que fazer um modelo ou uma teoria. Você pode mostrar para a pessoa sobre isso. De quebra elétrica com W? É, de elétrico W. Vou quebra elétrica. Posso ter W aqui. Vai ter um elétrico aqui. De novo, posso ter um elétrico aqui. Eu posso ter um espalhamento. É mais, é menos e de W. Beleza, isso aí. Você poderia ter isso aí. Isso aí, você teria na faixa dos metros, vou chamar assim. Em vez de W seria um demais. Certo. Então, daí
fica a questão de isso aí teria massa, tudo. Tá certo. Até que porque a gente também fica perguntar por que é proibido. Entendeu? Isso aí Não é proibido. A questão não é esse gráfico não é proibido. Eu posso construir um modelo com isso? Posso. A questão é realístico? Será que eu tenho algum tipo de interação que me indique a existência de um bolo? A gente sabe que a gente tem objetos vetoriais de baixa massa, são mesons. A gente tem ressonâncias de meson, mas aí é interação forte. Eu tenho mesons, né? O meson, o rho. Eu tenho mesons vetoriais, né? Com um spin, carga e baixa energia, momento na faixa de 1 GeV, 400 MeV, 500 MeV, aqueles rhos e aqueles ômegas, né? Tudo bem, mas eles não são objetos elementares. A questão é, se eu tiver um vetor, uma partícula vetorial carregada, massiva, uma massa na faixa que você está falando, na faixa, vamos dizer, dos poucos MeVs ou das centenas de MeV. Então, se eu tiver um vetor carregado com essa massa, a pergunta é, esse vetor, pelo que a gente, quer dizer, pela nossa visão de como a gente descreve as partículas, ele estaria associado a quê? Então, um vetor elementar massivo, ele está mediando alguma interação. Então, se ele está mediando alguma interação, ele deve ter uma interação de alcance razoavelmente alto. Aí eu pergunto, eu já detectei esse tipo de interação? Será que poderia ser uma interação efetiva? Não sei, também pode ser. Não estou dizendo que é excluído, apenas a gente não tem fenomenologia hoje para acomodar um vetor carregado de massa baixa que seja elementar, que não seja composto de quark, antiquark. É isso que eu estou dizendo. Mas a pergunta então inicial é o seguinte, isso aí, qual é o princípio físico que está sendo pendulado? Você tem que dizer, eu estou com conservação de carga elétrica. Estou fazendo essa reação. Sim. Daí a pergunta é por que isso não existe? Não estou querendo botar uma bolsa d'água com quarks. Por que isso não existe? Não tem nenhum princípio. Não tem nenhum princípio de conservação de carga elétrica. Não tem nenhum princípio fundamental de teoria quântica de campos que proíba. Eu estou falando, eu só não tenho a argumentação fenomenológica para sustentar isso. A pergunta do voto, então, o cara que eu olho, eu estou com um princípio de conservação de carga elétrica. Claro. Eu estou conseguindo botar, não vamos chamar de dado, vamos chamar de V. Estou botando um Z na prática. Por que não existe? Daí eu venho para a pergunta, porque essa história do LHC, ele sempre vai medir o que as teorias estão... Claro. Não, isso é o que ele vai medir isso, mas não significa que ele vai detectar só isso. Essa aqui é a grande expectativa, é que na hora de olhar, buscar o que as teorias estão indicando, ele também acha coisas novas. Quem disse que de repente não vai aparecer algum tipo de W carregado, uma massa bem mais baixa? O elétron se interagindo com um dado, vamos falar assim, né? Mas isso já podia ter sido visto no sexo. Não, a questão de ser visto talvez não vale, sabe por quê? Porque os backgrounds, quer dizer, pode ter sido visto, é aquela coisa, aconteceu, mas você não viu. Por quê? Porque você não procurou. Porque o background é tão complicado que você, quando vai buscar o Higgs, você vai buscar o Higgs num background de trilhões de partículas. Então, se você já, naquele trilhões de partículas, você já está direcionando, vou buscar o Higgs, porque você já tem um padrão dele mais ou menos. Então, naquele trilhão, você não pode ficar perdido. Mas se eu chegasse para você e dissesse, eu tenho um modelo que me prevê um objeto com tais e tais características. Então, sabendo aquelas características, o cara já vai apontar o telescópio dele para uma outra direção. A situação, vamos dizer, do LHC é um pouco a situação da supernova de 1054. Os chineses viram, os ocidentais não viram. Por quê? Porque os chineses estavam olhando para o céu, os ocidentais estavam olhando para a Terra. Estavam aí discutindo questões religiosas. 1054, qual era a grande questão? Se o credo era com a Trindade, se não era com a Trindade, entende? Então, o evento está lá. Você não apontou o seu telescópio para ver. Então, eu acho que é a mesma coisa no LHC. O que a gente está apontando o telescópio para ver? Partícula supersimétrica, Higgs, né, que dizem já ter visto,
eventualmente Z0 linhas, W mais linhas, previstos por esses modelos de mais alta dimensionalidade. Agora a pergunta é, alguém apresentou um modelo que apresente, por exemplo, fótons massivos na faixa dos megas ou bósons vetoriais carregados na faixa dos megas. Esse modelo pode ser mandado para o CERN. Esse modelo vai ser estudado pela colaboração. E eventualmente o cara vai dizer, não, vamos permitir isso sim, isso é interessante, esse modelo tem sentido, eu vou buscar isso. Quer dizer, o CERN também está aberto a novos modelos. A gente não manda porque não tem, ou porque não quer, ou porque não tem, ou porque não quer. Você pode mandar um modelo. Mas eu acho o seguinte, você acredita nesse sentido? Sim. Então, por exemplo, se o espírito de dois cientistas, o mesmo espírito, Márcio e Tira, por que eles iam falar aqui? Olha, eu estou olhando a conservação da carga. A partir do meu conceito de conservação da carga, eu posso ter o elétron trazendo para o W, o V, não sei o que lá, e é isso aí, cara. Agora você também você vai olhar isso aí. Não tivesse. Mas isso eu acho que é a ideia de Maxwell e de Dirac. Entendeu? Eu acho que o DLT, a coisa do Dirac, está justamente na conservação da carga. Ali tem que ser apoiado. Então você continua nessa coisa da conservação da carga. Então, só pode com W lá no... Não é isso. Não é que só pode, absolutamente, como eu falei, nada daquilo ali é proibido. A questão é, se você tiver uma justificativa interessante para apresentar um modelo onde isso possa aparecer, não tem nenhum primeiro princípio que proíbe o aparecimento disso. Mas no ponto, o primeiro princípio tem que ser a conservação da carga. Exatamente. Esse é o primeiro princípio. Se você violaria isso, aí não tem história. Claro, você não está violando. Por exemplo, você não está violando o princípio. Não, você não está violando não só esse, como você não está violando princípio nenhum. Você está uma teoria, no papel ela existe, né? Uma teoria respeita CPT, é local, é renormalizar, pode ser tudo. Agora a questão é, beleza, ela é tudo isso, mas tem uma fenomenologia para apoiar? Se tiver, beleza. Se eu falando, não tem erro, conceitualmente é como procedimento formal é perfeito. Bom, o exercício que a gente amanhã vai elaborar, então nós vamos querer calcular aqui agora, é o mesmo gráfico para um escalar carregado. Só que para um escalar carregado, além desse gráfico, então isso é a mesma história. Em vez de botar um elétron, até eu pedi a vocês devem ter calculado, a gente discute aquelas identidades de Gorton, né, as decomposições de Gorton para vetores e para escalares. Né? Por exemplo, isso aqui, esse gráfico aqui, naquele de escalar, perfeito, esse vértice aqui. Só que naquele de escalar, eu não tenho só esse vértice, eu posso ter esse gráfico aqui. Eu poderia ter esse gráfico assim, vou botar assim. No fundo é isso aqui. Vou botar assim. Esse gráfico aqui. Na verdade, o elétron, o fóton emitido, ele não precisa ser emitido nesse vértice. Na verdade, esse gráfico aqui é exatamente esse aqui. Ó. Ou esse gráfico. O fóton emitido, ele pode estar sendo emitido nesse vértice ou nesse vértice. O que é importante desse gráfico? O importante desse gráfico é que eu tenha partícula inicial, escalar, fóton. Escalar, fóton. Escalar, fóton. Escalar, fóton. Na QED espinorial escalar, eu tenho mais gráficos contribuindo. Na QED espinorial eu só tenho esse gráfico. Por quê? Porque eu não tenho um vértice com dois fótons se acoplando ao elétron. O elétron se acopla sempre a um fóton. Mas na QED escalar, não, então a gente pode ter mais possibilidades. A gente pode ter esse gráfico, aquele gráfico, podemos ter esses dois gráficos aqui. Então nós temos mais contribuições, né, para correção. E aí, esses gráficos aqui, a questão é, a resposta final desses gráficos, ela deve estar dando algum tipo de interação magnética. O que eu queria pedir a vocês justamente é, olhando a decomposição de Gordon, a gente já sabe se isso aí vai ter chance de interagir com o FMI. Pode então induzir o magnetismo dessa partícula escalar, ela não vai ser o magnetismo induzido pela estrutura de espinho, mas pela correção quântica. Então, gráficos desse tipo aqui, né, eles podem estar dando correção quântica, vai ter um acoplamento com o FMI, vai depender da forma do gráfico, e a gente pode então chegar a um magnetismo
induzido, diferentemente do caso do elétron. O magnetismo do elétron já ele é natural. Né? Na própria mecânica quântica relativista, o elétron já tem um G igual a 2. O que a teoria quântica de campos faz é corrigir o valor 2. Aqui não. Aqui a gente vai gerar um valor que não existe entre elétrons, e a partícula não tem spin, então ela não tem momento magnético, mas ela vai adquirir momento magnético devido a esses efeitos de loop, né, na interação partícula-partícula, na função de Green partícula-fóton. Então amanhã eu vou elaborar melhor essa questão aqui, que eu acho que essa questão aqui seria interessante a gente olhar um pouquinho, tá certo? Bom, a gente se vê amanhã 2 horas, se Deus quiser, né?